Existe um tipo de exaustão que não dá sinais evidentes. Ela age em silêncio, como uma infiltração que corre pelas paredes da mente sem que você perceba o estrago. Você acorda, cumpre suas tarefas, responde mensagens, participa de reuniões, conversa com pessoas e por fora tudo parece normal. Só que por dentro algo começa a se partir. E a parte mais perigosa desse processo é exatamente essa capacidade de continuar funcionando enquanto algo em você está desmoronando. Esse é o terreno onde o burnout nasce, cresce e se fortalece. Não como um inimigo barulhento, mas como um ladrão que age quando você menos espera. Você sente uma pressão contínua no peito, mas diz a si mesmo que é só falta de sono. Perde a paciência com coisas simples, mas atribui isso ao trânsito, ao trabalho, ao momento. Começa a esquecer detalhes, confundir horários, perder foco, mas jura que é só cansaço acumulado. Você cria pequenas justificativas para tudo, porque admitir que algo está errado parece ameaça demais. Então, mantém o ritmo. Continua. Segue. E quanto mais você segue, mais seu corpo e sua mente aprendem a sobreviver, não a viver. Há um preço alto por essa sobrevivência automática. Ele se cobra quando sua mente, que tenta te proteger, entra em um estado de desligamento emocional. É como se ela dissesse: eu não consigo sentir tudo isso agora. Então ela reduz sua sensibilidade, diminui sua energia, abafa seus sinais internos. E você interpreta esse silenciamento como força, quando na verdade é um pedido de socorro. Esse é o ponto mais perigoso do burnout, porque você acredita que está bem, acredita que está no controle, acredita que só precisa de mais um dia, mais um esforço, mais um empurrão. E enquanto isso, sua mente vai se desgastando em silêncio, como uma corda esticada além do limite. Até que, um dia, ela simplesmente não aguenta. Só que o colapso não acontece de uma vez. Ele começa muito antes, nos detalhes que você ignora, nas sensações que você empurra para longe, nos limites que você ultrapassa tão rápido que nem percebe. O que você vai ouvir a partir daqui pode mudar a forma como enxerga sua rotina, sua produtividade e, principalmente, o modo como trata sua própria saúde mental. Este vídeo não é apenas uma explicação sobre burnout. É um encontro com aquilo que você vem adiando há muito tempo. Este é o momento em que, talvez pela primeira vez, você vai olhar para dentro sem fugir do que encontra. Porque a verdade é simples. Você não precisa estar no chão para estar queimando por dentro. E entender isso pode ser o início de uma mudança que sua mente vem pedindo há muito mais tempo do que você imagina. Imagine a cena. O despertador toca e você levanta no mesmo segundo, sem pensar, só cumprindo um roteiro que parece decorado. Enquanto caminha pela casa, seu corpo segue, mas sua mente anda atrasada alguns passos. Você pega o celular, vê as notificações, responde 2, ignora 3, promete voltar depois, mas não volta. A sensação não é de pressa, é de urgência. Uma urgência que não tem nome, mas pesa nos ombros como se cobrasse algo que você não sabe o que é. E tudo isso acontece em segundos. Por fora, parece apenas mais uma manhã. Por dentro, algo já começa a te avisar que tem algo errado. Você sente, mas não reconhece. Agora imagine cortar essa cena para um plano rápido. Você sentado diante do computador, com a luz fria da tela refletida no rosto. Os olhos fixam o trabalho, mas sua mente vaga, tentando organizar pensamentos que não se encaixam. É como tentar montar um quebra-cabeça enquanto alguém embaralha as peças sem parar. Você continua tentando porque acha que só precisa de foco, quando na verdade precisa de fôlego. Nesse ponto, a maioria das pessoas pensa que está apenas estressada, só que existe uma diferença profunda entre estar sob pressão e estar se partindo por dentro. Esse é o limiar onde o burnout começa a tomar forma. A imagem final dessa abertura é você respirando fundo, como se tentasse recuperar algo que não sabe dizer. Um ar que entra, mas não alivia. Uma pausa que não traz descanso. A cena é forte porque é real.
ela retrata o início invisível de um processo que se instala sem alarde, e é por isso que tanta gente chega ao limite sem perceber. Não há explosões, não há alertas dramáticos. Há apenas uma rotina que vai puxando a sua energia em pequenas doses até que você não sinta mais falta dela, porque esqueceu como era tê-la. Esse é o ponto de partida para entender como o burnout destrói sua mente enquanto você insiste que está tudo bem. A partir de agora, entramos numa jornada de clareza, onde cada insight funciona como uma lâmpada acesa num corredor que você costumava atravessar no escuro. O que vem a seguir não é teórico, não é distante, não é genérico. São os mecanismos reais que moldam seu funcionamento interno, mesmo quando você acredita estar no controle. Existe um momento em que a verdade se impõe de um jeito que você não pode mais ignorar. Não é dramático, não é explosivo, não é cinematográfico. É sutil, quase silencioso, mas tão preciso que corta como lâmina. O burnout não nasce da fraqueza. Ele nasce exatamente do contrário. Ele aparece nas pessoas que se cobram demais, que não querem decepcionar ninguém, que seguram o mundo como se fosse obrigação delas impedir que tudo desmorone. Ele cresce onde existe disciplina, responsabilidade e um senso distorcido de que descansar é perder tempo. Esse é o golpe de realidade. O burnout atinge justamente quem tentou ser forte por tempo demais. Quando você acredita que precisa dar conta de tudo, seu cérebro aprende a operar em um modo de alerta constante. Ele não descansa, ele não desliga, ele não recupera energia. Ele apenas empurra você para frente como se fosse uma máquina programada para seguir, mesmo quando as peças internas já estão falhando. A realidade é dura. Você não percebe o burnout chegando porque o seu esforço mascarou os sinais. Você normalizou o desconforto, o cansaço extremo, a irritação, a dificuldade de sentir prazer em coisas simples. Você chama tudo isso de rotina pesada, quando, na verdade, são as primeiras rachaduras surgindo. Esse choque acontece quando você entende que não é invencível. Ninguém é. Seu corpo não foi feito para funcionar no limite. Sua mente não foi criada para absorver pressões ininterruptas. O que você trata como falta de foco pode ser sobrecarga cognitiva. O que você chama de preguiça pode ser exaustão profunda. O que você interpreta como estar sem paciência pode ser o seu sistema emocional sinalizando que está entrando em colapso. Isso não é fraqueza, é biologia, é psicologia, é o funcionamento humano natural. O problema é que você aprendeu a interpretar vulnerabilidade como falha e força como obrigação. O golpe de realidade é entender que resistir não é o mesmo que estar bem. Você vem carregando mais do que deveria, e por mais tempo do que seu corpo aguenta. E mesmo assim, continua insistindo que está tudo bem. Este capítulo existe para quebrar essa ilusão. Porque só quando você enxerga a verdade sem filtros é que pode começar a mudar o que te desgasta. Agora que essa máscara começa a cair, entramos no próximo ponto. Como sua mente mente para você na tentativa de te proteger. E como essa proteção te deixa cada vez mais perto do colapso. Existe um mecanismo silencioso que opera dentro da sua mente quando você entra em estado de sobrecarga. Ele não é racional, não é consciente e não depende da sua vontade. É um sistema automático criado para te manter funcionando. Quando seu cérebro percebe que você está sendo exposto a níveis de estresse que ultrapassam sua capacidade de processamento, ele ativa uma espécie de bloqueio interno. Não para te derrubar, mas para te proteger. Ele reduz suas emoções, diminui sua sensibilidade, filtra sentimentos que exigiriam energia demais para lidar. A intenção é simples: evitar que você desmorone de vez. Só que essa proteção vem acompanhada de uma mentira perigosa: a mentira de que está tudo bem. Essa distorção acontece porque sua mente aprende a confundir sobrevivência com estabilidade. Você segue trabalhando, segue falando, segue tomando decisões, então conclui que está normal. Só que não está. A mente entra em um estado de economia emocional tão profundo que você passa a interpretar a ausência de emoção como equilíbrio, quando na verdade é como se o seu sistema emocional estivesse desligando luzes internas para poupar energia. Você não sente tanto. Você não reage tanto.
você não percebe tanto. E esse adormecimento emocional cria a ilusão perfeita de controle. A mentira se fortalece porque, ao sentir menos, você acredita que está lidando melhor com tudo. Parece que a pressão diminuiu, quando o que diminuiu foi sua capacidade de senti-la. Esse é o ponto crítico, porque a ausência de dor emocional não significa cura, significa anestesia. Um estado psicológico onde você opera como alguém que está fugindo de um incêndio olhando apenas para frente, sem perceber que está queimando. Seu cérebro faz isso porque entende que o impacto emocional completo seria insuportável naquele momento. Então, ele reduz sua percepção para evitar um colapso. Mas essa redução tem um custo alto. Ela te afasta de você mesmo. É por isso que tanta gente chega ao limite sem perceber. Não é burrice, não é falta de atenção, não é imaturidade. É um mecanismo de defesa sofisticado, porém enganoso. Ele te mantém funcional, mas desconectado. E essa desconexão aprofunda o problema, porque impede que você identifique os sinais precoces do burnout. Você só percebe quando já está esgotado demais para reagir. A mente tenta te proteger, mas acaba te colocando em risco. Este é o paradoxo psicológico que aprisiona tantas pessoas sem que elas percebam. E é exatamente aqui que entendemos como o burnout se instala antes mesmo de assumir forma. Agora que você vê como essa mentira funciona, seguimos para o próximo capítulo. O colapso invisível que começa muito antes de qualquer sintoma óbvio aparecer. O colapso não começa no dia em que você desmaia, tem uma crise de ansiedade ou não consegue mais levantar da cama. Ele começa muito antes, em pequenos detalhes que você ignora porque parecem inofensivos. Sinais tão discretos que passam despercebidos até por pessoas que se conhecem profundamente. O colapso invisível é essa fase intermediária em que sua mente já está cedendo, mas continua operando como se estivesse inteira. E é exatamente por isso que ele é tão perigoso. Você não enxerga o que está acontecendo, então segue adiante. E ao seguir, acelera o processo que deveria interromper. Esse colapso se manifesta como uma espécie de desorganização interna. Não uma bagunça evidente, mas um desalinhamento sutil entre o que você pensa, sente e faz. Você acorda cansado, mesmo dormindo. Tem dificuldade de lembrar tarefas simples. Perde a linha de raciocínio no meio de conversas. Sente uma irritação que surge do nada e explode em pequenas situações. É como se sua mente estivesse se fragmentando, mas de forma silenciosa. Esses pequenos esquecimentos, esses momentos de impaciência, esses lapsos de presença são alarmes psicológicos que indicam que algo já se rompeu, mesmo que você continue funcionando. Outra característica desse colapso invisível é a sensação de vazio. Não um vazio dramático, mas aquela sensação de que nada é exatamente satisfatório. As coisas que antes traziam prazer, agora parecem neutras. As atividades que antes te motivavam exigem esforço demais. Você está ali, mas não está por completo. Sua energia cai, sua clareza diminui, e seu senso de propósito começa a se apagar aos poucos. Isso acontece porque seu cérebro está realocando energia para funções de sobrevivência. Quando a mente entra em sobrecarga, ela prioriza manter você vivo, não manter você feliz. E esse processo cria uma desconexão inevitável com tudo que costumava te alimentar emocionalmente. Esse colapso também aparece como uma queda na sua capacidade de tomar decisões. Decidir qualquer coisa, mesmo pequena, parece pesado. Sua mente fica lenta, como se estivesse operando com atraso. Esse atraso cognitivo não é preguiça, é cansaço extremo. É a prova de que suas funções executivas já estão comprometidas. E quando isso acontece, cada tarefa que antes era simples começa a parecer uma montanha. Sua mente está te dizendo que não aguenta mais, mas você interpreta como uma fase, preguiça, falta de foco ou desorganização. O colapso invisível é a fase em que o burnout está se solidificando dentro de você, mas ainda opera nas sombras. É um estágio onde sua mente tenta manter a normalidade enquanto está perdendo capacidade interna de sustentação.
E quanto mais você insiste em continuar, mais rápido o processo avança. Agora que você entende como esse colapso se forma de maneira quase imperceptível, vamos para o próximo capítulo. O vício em produtividade, que alimenta esse ciclo e te empurra para um limite ainda mais perigoso. O vício em produtividade não começa com ambição. Ele começa com validação. Toda vez que você se esforça além do normal e recebe reconhecimento por isso, seu cérebro registra essa sensação como recompensa. E recompensa é dopamina. A dopamina cria a impressão de que você está no caminho certo, que está fazendo o que deve ser feito, que está indo bem. Só que existe um efeito colateral. Seu cérebro começa a buscar esse reconhecimento o tempo todo, mesmo que isso custe sua saúde mental. Sem perceber, você transforma a produtividade em uma fonte de prazer artificial. E como todo prazer artificial, ele cobra um preço alto. Esse vício se instala quando você passa a sentir culpa sempre que não está produzindo. Quando descansar parece errado. Quando parar gera ansiedade. Você começa a acreditar que só tem valor quando entrega algo. Sua identidade se mistura com seu desempenho. Você deixa de ser alguém e passa a ser aquilo que faz. Esse mecanismo psicológico é brutal, porque te convence de que você está motivado, quando na verdade está dependente. A mente entra em um ciclo, onde a única forma de aliviar o desconforto é produzindo mais. E assim, sem perceber, você alimenta o próprio esgotamento. Esse vício também distorce sua percepção de limite. Você ultrapassa fronteiras sem sentir. Fica acordado até mais tarde. Aceita mais responsabilidades do que deveria. Assume tarefas que não são suas. Responde mensagens fora do horário. Trabalha mesmo cansado. Sua mente te convence de que tudo isso é normal. Porque a dopamina da produtividade cria a sensação de que você está sendo eficiente. Só que não está. Você está sendo consumido. A produtividade se torna um anestésico emocional, usado para evitar olhar para o próprio desgaste. E a anestesia, quando prolongada, sempre traz consequências graves. O ponto mais crítico desse vício é quando você confunde exaustão com propósito. Acha que está comprometido quando na verdade está preso. Acha que está sendo disciplinado quando na verdade está funcionando no limite da sobrevivência. Acha que está crescendo quando na verdade está se desgastando. Essa cegueira emocional é alimentada pela dependência de fazer, entregar, cumprir, atender. É um ciclo que te prende porque oferece a sensação de importância ao mesmo tempo em que rouba sua saúde mental. Quando a produtividade vira vício, o burnout deixa de ser um risco e se torna um destino. E a única forma de quebrar esse ciclo é enxergar que produzir sem parar não é força, é fuga. Agora que essa camada está clara, avançamos para o próximo capítulo. O modo avião da mente, o estado psicológico em que você acredita estar no controle, mas na verdade está se mantendo distante de si mesmo para não colapsar. Há um momento em que sua mente, exausta de tentar acompanhar o ritmo que você impõe, simplesmente desliga partes de si para continuar funcionando. Não é algo que você decide. É um mecanismo de defesa profundo, automático, tão antigo quanto a própria biologia humana. Esse estado é o que chamamos aqui de modo avião da mente. Não porque você fica desconectado do mundo, mas porque fica desconectado de si mesmo. É como se sua mente desligasse funções que consomem energia emocional para garantir que você siga operando, mesmo esgotado. E essa adaptação cria a sensação de que você está estável, quando na verdade está diminuindo o brilho de tudo o que te compõe. Nesse modo, suas emoções ficam mais baixas, quase silenciosas. Você sente menos prazer, mas também sente menos dor. Sente menos entusiasmo, mas também sente menos tristeza. Tudo parece nivelado em uma faixa média e opaca. Você continua funcionando, mas sem profundidade. A vida perde textura. Suas respostas ficam automáticas. Seus pensamentos ficam mais curtos. Sua presença fica fragmentada. Você faz o que precisa fazer, mas não sente o que está vivendo. O problema é que esse silenciamento emocional não é equilíbrio.
É uma estratégia de sobrevivência. É sua mente reduzindo estímulos para não entrar em colapso total. Esse estado cria uma ilusão de autocontrole. Você pensa que está lidando bem com a rotina porque não sente mais tanto peso. Só que o peso continua lá. O que desapareceu foi sua capacidade de senti-lo. É como anestesiar uma ferida e achar que ela parou de existir porque a dor sumiu. Essa ilusão é perigosa porque te impede de perceber que está no limite. Ao achar que está bem, você continua acelerando. Quando deveria desacelerar, você aumenta o ritmo. Quando deveria se acolher, você se cobra mais. Quando deveria descansar, você reage com culpa à ideia de pausa. O modo avião também prejudica sua capacidade de conexão. Conversas profundas se tornam cansativas. Situações emocionais exigem energia que você não tem. Você se distancia de amigos, da família e até de si. Não por falta de amor, mas por falta de energia emocional mínima para sentir. O mundo passa a ser percebido de forma prática, funcional, sem nuances. Você age, cumpre, responde, resolve, mas não se envolve. E quanto mais tempo permanece nesse estado, mais difícil se torna lembrar quem você era antes dele, porque você se acostuma a viver sem sentir plenamente. A verdade é que ninguém deveria viver nesse tipo de suspensão emocional. Mas muitas pessoas passam anos assim, acreditando que se tornaram maduras, fortes, resilientes. Na realidade, estão apenas desligadas. E esse desligamento é o prelúdio de algo maior, porque quando a mente silencia e o corpo continua sendo forçado, ele precisa encontrar outra forma de se comunicar. E essa comunicação acontece de um jeito que você não consegue mais ignorar. A partir daqui, entramos no próximo capítulo. Quando o corpo começa a gritar tudo aquilo que a mente não consegue mais sustentar. Há um ponto em que a mente já não consegue mais sustentar o peso que você coloca sobre ela. Quando isso acontece, o corpo assume o papel de mensageiro. Ele começa a gritar aquilo que você insiste em silenciar. Não com palavras, mas com sintomas que aparecem de forma inesperada e muitas vezes assustadora. É aqui que muita gente percebe que algo está errado, mas mesmo assim ainda tenta racionalizar. Diz que é só tensão, diz que é só uma postura, diz que é só um dia ruim. Só que o corpo não fala por acaso. Ele fala porque você não ouviu sua mente quando ela ainda estava sussurrando. Esses sinais não surgem de uma hora para outra. Eles se acumulam. Começam com dores de cabeça frequentes, aquela pressão estranha no peito que vai e volta, o estômago irritado sem explicação, a respiração curta, o cansaço que não passa nem depois de dormir. Você tenta buscar motivos lógicos, cria teorias rápidas, mas a verdade é direta. Seu corpo está tentando te proteger. Ele está interrompendo funções que não são essenciais para tentar manter você de pé. É uma resposta biológica, um sistema de alerta. Uma tentativa desesperada de te fazer parar antes que algo sério aconteça. Esse grito do corpo também aparece de formas menos óbvias. A pele inflama. Você perde mais cabelo do que o normal. O coração acelera mesmo quando você está sentado. Surgem tremores leves, lapsos de memória, dificuldade para engolir saliva, sensações estranhas que você não sabe explicar. Tudo isso está ligado ao estresse emocional acumulado e ao desgaste mental profundo. O corpo registra aquilo que você tenta ignorar. Cada tensão guardada vira um sintoma. Cada tristeza abafada vira um incômodo físico. Cada limite ultrapassado vira um sinal que o corpo te obriga a sentir, porque você não permitiu sentir antes. A parte mais impactante desse processo é que, muitas vezes, você só dá atenção ao seu corpo quando ele já está em alerta máximo. Quando os sintomas te assustam. Quando já interferem no seu dia a dia. Quando começam a limitar sua capacidade de funcionar. Só que o corpo não quer te limitar. Ele quer te proteger. Ele quer te fazer parar antes que a mente entre em colapso completo. Ele está tentando te salvar de um esgotamento que você insiste em fingir que não existe. Esse capítulo é o ponto de virada porque mostra que o burnout não é só mental, ele é integral.
Ele atravessa emoções, pensamentos e chega até a sua biologia. E quanto mais você ignora os sinais, mais forte eles ficam. Agora que você entende como o corpo assume o que você não consegue mais carregar, seguimos para o próximo capítulo. O momento em que o sistema falha, quando o burnout deixa de ser silencioso e se transforma em um colapso inevitável. Existe um ponto em que o sistema não consegue mais sustentar o ritmo. Não importa quanta força de vontade você tenha, quanta disciplina você imponha, quanta pressão você esteja disposto a suportar. A mente e o corpo têm limites. E quando esses limites são ultrapassados repetidamente, o burnout deixa de ser silencioso e se torna um colapso inevitável. O estouro não é uma escolha. É uma falha natural do sistema diante de uma sobrecarga contínua. É como um disjuntor que desarma quando a fiação não aguenta mais. Não importa o quanto você queira manter as luzes acesas. O corte acontece para evitar um dano maior. Esse colapso final não é igual para todos. Em algumas pessoas, ele aparece como uma crise de ansiedade tão intensa que parece que o corpo está perdendo o controle. Em outras, vem como uma paralisia emocional. A pessoa acorda e simplesmente não consegue começar o dia. Para algumas, o estouro surge como uma exaustão tão profunda que até pequenas tarefas parecem impossíveis. O mundo perde cor, perde forma, perde sentido. É como se a mente tivesse apertado um botão interno que diz: não dá mais. Não importa o esforço. O sistema entrou em colapso porque foi empurrado para além do que podia suportar. Esse momento é devastador, porque desmonta a imagem que você criou de si mesmo. A imagem de alguém que aguenta tudo, que segura todas as pontas, que não desiste. Só que esse colapso não significa fraqueza. Ele significa que você ignorou seus limites por tempo demais. Significa que você manteve uma performance tão alta que seu próprio corpo precisou te impedir de continuar. É uma interrupção forçada, uma queda brusca, uma pausa que não vem de descanso, mas de esgotamento absoluto. O impacto psicológico desse estouro é profundo. Você começa a olhar para tudo com estranhamento. Atividades simples parecem gigantes. Conversar parece desgastante. Pensar parece pesado. Tomar decisões parece impossível. Sua mente entra em um estado de desaceleração completa, tentando se reorganizar. Esse processo não tem uma duração exata, porque cada pessoa tem uma história emocional, um nível de desgaste e uma forma própria de reagir. O que é comum a todos é a sensação de perda. Perda de energia, de clareza, de confiança. É como se você precisasse reconstruir sua mente a partir dos pedaços que ficaram. Esse é o ponto em que muitos entendem, pela primeira vez, que algo muito sério aconteceu. Porque o colapso final impede qualquer tentativa de continuar fingindo que está tudo bem. Ele elimina a ilusão. Ele derruba as paredes que você construiu para suportar o peso. Ele te obriga a enxergar a realidade sem filtro. A partir desse momento, surge a pergunta que realmente importa. Não uma pergunta sobre o trabalho, sobre as responsabilidades ou sobre as demandas externas, mas uma pergunta que toca profundamente o centro da sua existência. A pergunta que pode redefinir o caminho daqui para frente. Há um instante após o colapso em que o silêncio se torna ensurdecedor, um silêncio que não é descanso, mas um vazio que pede respostas. É nesse espaço entre o que você era e o que você ainda não consegue ser que surge a pergunta mais importante dessa jornada. Uma pergunta que não busca agradar, não busca convencer, não busca te empurrar para nenhuma direção externa. Ela só revela o que você vem adiando por anos. A pergunta é direta, profunda e inevitável. Você quer continuar apenas sobrevivendo ou está pronto para começar a viver de verdade? Essa pergunta funciona como um espelho colocado diante de você. Um espelho que não mostra a sua aparência, mas o desgaste emocional que você tentou esconder. Ele revela o quanto do seu silêncio foi confundido com força. Revela quanto da sua produtividade foi movida por medo. Revela quantas vezes você disse sim quando seu corpo gritava por um não.
Essa pergunta te confronta porque te obriga a reconhecer que existe uma distância enorme entre existir e viver. E essa distância tem consumido sua energia há muito mais tempo do que você imaginava. Responder a essa pergunta não é simples. Significa admitir que você se perdeu no caminho. Significa reconhecer que sua forma de funcionar, apesar de eficiente por fora, te destruiu por dentro. Significa olhar para as escolhas que você fez, para os limites que ignorou, para as dores que acumulou. Mas, acima de tudo, significa reconhecer que existe uma vida possível além do cansaço. Uma vida que não depende do seu desempenho. Uma vida que não te cobra produtividade como prova de valor. Uma vida que não exige que você esteja sempre forte. Uma vida onde existir não dói. Esse questionamento também desperta algo mais profundo. Ele acende uma pequena fagulha de consciência. Uma percepção de que você não precisa continuar repetindo o padrão que te trouxe até aqui. Esse é o momento em que você começa a olhar para dentro com mais honestidade. Quando você percebe que há algo em você que ainda resiste, apesar de tudo. Uma parte sua que quer respirar, que quer sentir, que quer encontrar sentido de novo. Uma parte que cansou de sobreviver em silêncio. A questão que muda tudo não é sobre culpa. Ela é sobre clareza. Ela te lembra que você tem escolha, mesmo quando se sente sem saída. Ela te coloca diante da responsabilidade mais importante da sua vida. Escolher não se abandonar mais. E a partir dessa escolha, o processo de reconstrução se torna possível. Agora entramos em um ponto essencial desta jornada: a reversão do burnout. Não a versão superficial sobre descansar mais, mas a verdade que ninguém conta sobre o que realmente precisa ser reconstruído dentro de você, para que sua mente volte a ser um lugar habitável. Existe uma ilusão muito comum quando se fala em recuperação do burnout. A ideia de que descansar resolve tudo. De que tirar alguns dias de folga, dormir mais algumas horas ou reduzir o ritmo temporariamente é suficiente para restaurar aquilo que foi destruído por dentro. A verdade é mais profunda e menos confortável. O burnout não se reverte apenas com descanso, porque ele não nasce apenas do cansaço. Ele nasce de padrões emocionais distorcidos, de crenças mal construídas sobre valor pessoal, de limites ignorados, de identidades confundidas com desempenho. Descansar alivia, mas não cura. A cura começa quando você muda a forma como existe no mundo. A reversão real começa no que chamamos de reprogramação de limites. Você precisa reaprender a reconhecer seus sinais internos. E isso exige algo que o burnout rouba de você: presença. Estar presente consigo, com suas necessidades, com seus próprios limites. Isso significa aprender a dizer não antes de chegar ao extremo. Significa aceitar que você não é uma máquina e que o mundo não desmorona quando você reduz o ritmo. Essa reprogramação é um processo de reaprendizagem emocional. Não é imediata, não é simples e não acontece com força de vontade. Ela acontece com consciência e prática. Outro ponto essencial é reconstruir sua identidade fora do trabalho, fora das obrigações, fora da produtividade. O burnout destrói sua percepção de valor. Ele te convence de que você só é bom quando está fazendo algo. A reversão exige que você recupere partes de si que ficaram esquecidas. O que te move, o que te alegra, o que te acalma, o que te conecta com quem você é. Isso não é romantização, é neuropsicologia. A mente precisa de referências internas para se reconstruir. E se a única referência que você tem é o desempenho, a recuperação não acontece. Você precisa recriar sentido fora da performance. O terceiro pilar dessa reversão é reativar o prazer genuíno. Não o prazer que vem da dopamina da produtividade, mas o prazer que vem de experiências simples que não exigem que você prove nada a ninguém. Caminhar sem pressa. Ouvir alguém de verdade. Sentar sem culpa. Fazer algo só porque você gosta. Esses pequenos momentos reensinam o cérebro a se conectar com o mundo de forma emocional e não funcional. Eles devolvem camadas internas que foram desligadas pelo modo avião da mente. Eles permitem que você sinta novamente, e sentir
é o primeiro passo para viver. O que ninguém conta é que reverter o burnout não é voltar a ser quem você era antes. É se tornar alguém que não precisa mais se destruir para funcionar. É construir uma versão sua mais honesta, mais consciente e mais alinhada com a própria humanidade. Agora que essa base está clara, chegamos ao momento final dessa jornada. O convite para uma mudança que não depende de teorias, mas da sua decisão de não se abandonar mais. Há um momento em toda a jornada de esgotamento em que a pessoa percebe algo que muda tudo. A recuperação não começa quando o corpo melhora, não começa quando os sintomas diminuem, não começa quando o ritmo desacelera. A recuperação começa quando você decide que não vai mais se abandonar. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Não importa quanto tempo você passou carregando além do que podia, quantas vezes ignorou seus sinais, quantas vezes silenciou seu próprio sofrimento. Quando você decide ouvir a si mesmo, algo dentro de você se reorganiza. Não é rápido, não é mágico, mas é real. Esse convite não é para que você mude o mundo ao seu redor, mas para que mude a forma como se trata. Ele pede que você pare de negociar sua saúde mental em troca de aprovação. Que você pare de se cobrar como se fosse obrigado a ser incansável. Que você reconheça que seu valor não depende da sua produtividade. Esse é um convite para que você se veja com mais humanidade, para que reconheça sua vulnerabilidade como parte da sua força, para que aprenda a existir sem se ferir. É um convite para recuperar sua própria voz, aquela que ficou abafada entre obrigações, expectativas e medos. A mudança que esse convite propõe não é uma mudança radical, e sim uma mudança honesta. É começar a se perguntar o que você sente antes de perguntar o que você precisa entregar. É perceber o que seu corpo diz antes de obedecer ao que o mundo pede. É permitir que você descanse sem culpa, sem justificativas, sem medo de parecer fraco. É aceitar que autocuidado não é luxo, é sobrevivência emocional. Essa mudança não exige força, ela exige coragem. Coragem para interromper padrões que te destruíram por anos. Coragem para construir uma vida em que você cabe. Coragem para existir sem se diminuir. Ao final desta jornada, o que fica é a consciência de que burnout não é um defeito seu. É um reflexo de tudo o que você tentou sustentar sozinho por tempo demais. A mudança começa do lado de dentro, quando você entende que não precisa mais sobreviver em silêncio. Quando você entende que você merece respirar. Mudar não é sobre reconstruir tudo de uma vez. É sobre começar. E você já começou ao chegar até aqui. Porque toda cura verdadeira começa com uma decisão simples: não se abandonar mais.